2 Tessalonicenses 2, vamos ler inicialmente somente o verso 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tua bendita palavra e pedimos a ti que possa iluminar o nosso entendimento, tocar os nossos corações com a tua palavra, nos mostrar a esperança que a tua igreja possui. Concede a mim, teu humilde servo, capacitação para falar a tua palavra de forma clara, de forma fiel, para que a tua igreja, esta noite, aqui reunida em teu nome, seja edificada. Pedimos a tua bênção, Senhor, a tua presença conosco neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já temos estudado há algum tempo a respeito da vinda do Senhor. Os irmãos que nos visitam hoje entenderem o que temos estudado há mais de um mês, né? O objetivo desses estudos relacionados à vinda do Senhor é aumentar a esperança dos nossos corações quanto ao nosso encontro com Ele, que pode ser breve, a qualquer momento. O Senhor pode se manifestar dos céus e arrebatar a sua igreja, e nós termos o nosso encontro entre nuvens, como nós vemos em 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor mesmo descerá dos céus. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Essa é e sempre foi a esperança da igreja, de que a qualquer momento o Senhor pudesse vir e arrebatar a sua noiva para estar para sempre com o Senhor. Mas a cada dia que passa e os anos vão se passando, já nos tempos do apóstolo Paulo, as dificuldades de entendimento e as más doutrinas com relação à vinda do Senhor já eram vistas, os irmãos tendo dificuldade de entender esse evento glorioso que é a vinda do Senhor. E nos nossos dias, onde o Evangelho foi completamente deturpado, onde a esperança da igreja não é pregada, porque hoje em dia o que se prega é não sobre a esperança que temos do Senhor vir, mas sobre termos mais coisas nesta terra, sobre sermos mais felizes nesta terra, como se este mundo já não estivesse condenado pelo Senhor, como se a nossa pátria fosse aqui, e não é, nossa pátria é celestial. Então, quanto mais se prega sobre as coisas desta terra, mais distante estamos do verdadeiro Evangelho, que diz que nós somos peregrinos e estrangeiros, que nós estamos aqui de passagem e que nós estamos esperando a bendita esperança, como Paulo diz a Tito no capítulo 2, versículo 13, né? Um texto muito lindo, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É isso que a igreja aguarda, esta bendita esperança, a manifestação da glória. E 1ª e 2ª Tessalonicenses são as primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo em seu ministério. É dito em Atos que Paulo, antes de fundar essa igreja, permaneceu 3 sábados com eles pregando o Evangelho. Nesses 3 finais de semana, essas 3 semanas que ele passou junto com os irmãos de Tessalônica, foi formada esta igreja. E quando nós estudamos as 2 cartas, nós vemos que o assunto da vinda do Senhor é o assunto predominante das 2 cartas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no final de cada capítulo, Paulo fala sobre a vinda do Senhor. Sendo que na primeira carta, o foco do apóstolo Paulo é consolar os irmãos com relação aos mortos. Porque o capítulo 4 diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos mortos, porque eles não perderão nada. Porque o Senhor, quando vier,
eles ressuscitarão primeiro. O Senhor trará em sua companhia os que dormem no Senhor. Então, qual era a preocupação na primeira carta aos Tessalonicenses? Eles tinham preocupação com relação às pessoas que morreram em Cristo. Eles dizem, mas será que eles vão perder o arrebatamento? Será que eles vão perder este encontro nos ares? Eles já estão com o Senhor, mas e a questão do corpo deles? Como é que fica? Será que eles vão ter algum prejuízo com relação a isso? Bom, e Paulo explica, não, eles vão ser ressuscitados. Né? Estas são as possibilidades que o crente tem. A melhor possibilidade é esperar o arrebatamento. Nem passa pela morte. Ele é arrebatado e encontra com o Senhor nos ares. Seu corpo é transformado para ser como o corpo do Senhor, glorioso. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que o crente morra. E se ele morrer, ele vai partir e estar com o Senhor, já imediatamente. Mas o que acontece? Ele está com o Senhor em sua alma e seu espírito. Seu corpo não está. Seu corpo está na sepultura. Mas acontecerá um dia em que o Senhor vai se manifestar e se levantarão dos túmulos os corpos dos crentes. E estes corpos serão transformados. Se unirão às suas almas e seus espíritos. Eles terão corpos glorificados. Então, a salvação, a tão grande salvação, se completará. E aí será o primeiro encontro de toda a igreja reunida, de toda a noiva que o Senhor comprou com o seu sangue, vendo face a face ao Senhor. Mas este era o problema da primeira carta, porque as cartas são escritas normalmente para responder questionamentos, ensinar a doutrina e problemas que o apóstolo encontra na igreja local para quem ele está enviando. Mas, na segunda carta, não é este o problema que ele enfrenta. Se na primeira carta eles estavam com medo com relação aos que morreram, o que acontece? A gente está desesperançoso, pessoas tão amadas morreram, e agora? Vão perder o arrebatamento? O que vai acontecer com os corpos deles? Eles vão perder isso? Paulo respondeu, não vai acontecer isso. Na segunda carta o problema é outro. Alguém tinha dito para eles que o dia do Senhor já estava presente. Ensinaram aqueles irmãos que o dia do Senhor já estava presente. E nós vemos isso aqui no versículo 1 e 2 que lemos, ele diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, ou seja, não sejam arrastados e perturbados por qualquer vento que perturbe a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que esse versículo nos diz é que, possivelmente, alguém havia enviado uma epístola, supostamente como sendo Paulo. Isso é um indício ainda mais forte, porque quando Paulo termina a sua carta, a 2 Tessalonicenses, ele diz no versículo 17, a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. No capítulo 3, versículo 17, ele diz isso. Então, olha o que está acontecendo lá. Alguém havia enviado uma carta, supostamente sendo Paulo, dizendo, olha, o dia do Senhor chegou. Por quê? Porque aquela igreja estava passando por muitas perseguições, por muitas tribulações e por muitas aflições. Nós aqui no Brasil não entendemos o que é isso, né? Mas os irmãos fiéis ao Senhor que vivem lá no Oriente, eles sabem o que é perseguição, eles estão vivendo hoje perseguições. Nós aqui não vivemos. Mas a igreja de Tessalônica estava vivendo uma perseguição, uma fúria, uma ira contra eles. Eles estavam sendo muito, muito atribulados. E alguém estava dizendo, está vendo? O dia do Senhor chegou, vocês já estão passando por ele. E aí nós temos o quadro aí, onde eu coloco o tema da mensagem, que é o dia do Senhor. E faço 3 perguntas. O que é o dia do Senhor? O que antecede o dia do Senhor? E será que é isso mesmo que nós esperamos? Bom, porque até agora eu falei, alguém disse que o dia do Senhor chegou. Mas qual é o problema? É necessário saber o que é o dia do Senhor. Se a gente não souber o que é o dia do Senhor, não vai fazer. Essa informação não faz muito sentido para nós.
Está dizendo, não perturbem, não fiquem perturbados, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Então o dia do Senhor é alguma coisa que traz perturbação. Se ele já tiver chegado, é algo que deveria trazer perturbação aos irmãos. E Paulo diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade. Bom, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer estas coisas? Vou parar por aí. Veja aqui, irmãos. Quantos dias o livro de Atos diz que Paulo ficou com os Tessalonicenses? Eu disse isso. Ele passou lá 3 sábados, 3 finais de semana, 3 semanas, né? 3 sábados ele pregou, mas passou 3 semanas lá. Em 3 semanas, Paulo disse que costumava dizer estas coisas a eles. Você já ouviu alguém dizer, não, a vinda do Senhor é um assunto muito complicado, que não deve ser estudado. Isso é coisa para gente madura, coisa para gente que conhece muito. Não, realmente, para quem vai ensinar, precisa conhecer para ensinar. Mas este é o assunto que Paulo passou, estando 3 semanas com esses bebês em Cristo, com esses que estavam engatinhando na fé. Porque a esperança do cristão deve ser anunciada desde cedo. A esperança de que o Senhor virá, isso faz parte do Evangelho. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas eu vou e voltarei. Eu vou vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus disse isso em João 14. Essa é a esperança do Evangelho. De que ele foi, está agora assentado no trono e voltará para nos buscar. Então, isso tem que ser pregado desde o início, né? Mas afinal de contas, o que é o dia do Senhor? Se você fosse responder para alguém, se alguém te perguntasse o que é o dia do Senhor, não me fale, apenas pense. O que é? O que você responderia? Há muita confusão nesse sentido. Alguns pensam que o dia do Senhor é algo que nós devemos esperar. Mas Paulo está dizendo, não se perturbe, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então o dia do Senhor não é propriamente uma coisa boa. Que ele está falando, não se perturbe. O que é o dia do Senhor? Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu preciso que vocês abram em alguns livros das Escrituras, porque a resposta não pode vir do pensamento humano, ela tem que provir das próprias Escrituras. O que é o dia do Senhor? Isaías 2, versículo 12. O Velho Testamento falou muito sobre o dia do Senhor. E nós veremos que o dia do Senhor é um dia de juízo sobre este mundo. Principalmente um dia de juízo sobre este mundo. Isaías 2:12. Veja o que está escrito. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então o dia do Senhor é contra todo soberbo, para que ele seja abatido. Muito bem. Vamos prosseguir com mais declarações. Livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 1, versículo 15. Veja lá. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Veja neste mesmo livro, capítulo 2, versículo 1. A parte B, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador,
Atrás, chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Vejam o versículo 11 deste capítulo. O Senhor levanta a voz e diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Mais uns livros à frente, irmãos. Amós. É o próximo já, tá? O próximo livro. Amós, capítulo 5. Nós estamos definindo pelas Escrituras o que é o dia do Senhor. Capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Vocês estão vendo que é o dia do Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, o versículo começa, né? Vamos para mais um livro, o último do Velho Testamento, que nós leremos. Sofonias, algumas páginas à frente aí. Sofonias 1:14. Os profetas do Antigo Testamento sempre falaram que haveria um dia de vingança do Senhor sobre esta terra. Um dia de juízo do Senhor para vir sobre esta terra. Sofonias 1:14 diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Irmãos, nós lemos Isaías, Joel, Amós, Sofonias, há mais passagens, muito mais passagens, que falam sobre o que é o dia do Senhor. Lendo os versículos, já deu para ver. É um dia de juízo. É um dia em que o Senhor vai derramar a sua ira sobre este mundo. Vejam os termos, em outras passagens nós não leremos, mas eu anotei. Este dia é grande e terrível. É um dia de indignação. É um tempo de angústia para Jacó. É um tempo de dores de parto, de calamidade, onde o Senhor fará uma obra estranha. É um dia de alvoroço, desolação, escuridade, negrume, densas trevas, ira do Senhor, destruição, assolação, fogo do seu zelo. Todas estas expressões e termos contêm o dia do Senhor. Paulo costumava dizer, nós lemos isso no versículo 5 de 2 Tessalonicenses 2:5, sobre este dia para os irmãos de Tessalônica. Ele costumava dizer, quando ele pregou o evangelho para eles, ele disse: haverá um tempo em que os desobedientes ao evangelho, em que aqueles que não aceitaram o convite da graça, sofrerão o dia do Senhor. Mas aí enviaram uma carta para aqueles irmãos dizendo: o dia do Senhor chegou. Aí os irmãos começam a ficar perturbados. Ele fala: mas nós estamos participando deste dia já?
As tribulações e as angústias que eles estavam passando eram tão pesadas que eles até ficaram confundidos. Será que nós já estamos passando pela ira, pelo furor do Senhor? Duas possibilidades se levantam. Ou eles pensavam que o arrebatamento tinha passado e eles perderam isso. Ou eles pensaram, não tem arrebatamento antes. O arrebatamento vai ser só depois dessa tribulação. Muitos pensam isso hoje. Que a igreja vai passar por uma grande tribulação antes que o Senhor venha. Estes que pensam assim, eles não estão esperando o Senhor. Eles estão esperando acontecimentos. Eles estão esperando acontecimentos, mas nós não esperamos isso. Nós esperamos que o Senhor venha. Bom, eu sei que parece que o assunto é teórico, mas isso movimenta toda a esperança e a forma como você vive hoje. Se você não é um amante e estudante das Escrituras, tome cuidado, porque você vai ter sua esperança e seu viver completamente inadequados. Voltemos ao texto de 2 Tessalonicenses, por favor. Olha só, no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, Paulo começa a falar para estes irmãos que estão tão desesperados. Veja no versículo 3 do capítulo 1. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Está vendo aqui? Vossas perseguições e nas tribulações que suportais. É isso que estava acontecendo com aqueles irmãos. Eles estavam sendo perseguidos e suportando tribulações. Mas essa não é a tribulação que virá sobre este mundo. Isso nem de longe parece com aquilo que a gente leu no Velho Testamento. Densas trevas, negrume, quem pode escapar, quem pode desejar esse dia, né? Agora ele diz assim no versículo 5: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que eles estavam sendo atribulados pelo mundo, por muitos ali. E ele diz, olha, isso é um sinal de que vocês são os participantes. Vocês estão sendo atribulados agora, mas Deus dará em paga tribulação aos que vos atribulam. Esse momento a igreja sofre. Neste momento a igreja tem as tribulações. Mas vocês terão alívio. E eles serão retribuídos por Deus com tribulação. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Vamos explicar o que está acontecendo, o que acontecerá, irmãos. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Isso nós vimos em 1 Tessalonicenses 4. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, conforme nós temos estudado, haverá este período do dia do Senhor, de grande tribulação vindo sobre este mundo. A igreja será arrebatada e tirada antes deste período. Nós veremos ainda mais hoje sobre isso. Mas os irmãos que estão acompanhando as mensagens sabem que este é o que a palavra de Deus diz. A igreja será arrebatada antes deste dia. Mas aqui é dito que o Senhor virá com anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que desobedeceram o Evangelho.
E aí se levanta uma questão que às vezes é passado nos filmes e que muitos cristãos têm essa noção. Haverá uma segunda chance para aqueles que desobedeceram o Evangelho hoje? O texto diz que não, irmãos. O filme pode dizer que sim, mas o texto diz que não. O texto diz que ele virá tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele vai vir tomar vingança contra os que não obedecem. Isso fala de duas coisas para nós. O quão desesperadora é a situação dos que não conhecem a Jesus hoje e que não se renderam ao Evangelho, e a necessidade que nós temos de pregar o Evangelho a essas pessoas. Porque depois não há chance. O Senhor vai vir tomando vingança. E veja, irmãos, apesar do Evangelho ser um convite gracioso, aqui não diz rejeitaram o convite, mas que eles desobedeceram ao Evangelho. O Evangelho é um ultimato ao homem. Ele diz, arrependa-se, creia, seja salvo. Claro, o homem pode dizer não, diz não. Então, só sobrará para ele a penalidade eterna. O dia do Senhor chegando. Mas veja que o dia do Senhor tem duas coisas aqui, né? Essa manifestação do Senhor, onde todo olho o verá, diz que, no versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então eles serão penalizados eternamente. Mas no versículo 10 diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso aqui é grandioso. Sabe o que vai acontecer neste dia? O mundo vai ter que admirar o que Cristo fez em todos os seus santos. Não diz aqui que os santos vão admirar Jesus, que sem dúvida irão fazê-lo e para toda a eternidade, mas diz que e ser admirado em, não por, em todos os que creram, não por todos os que creram, mas é como se quando Cristo viesse o mundo visse. Estes são os que eu amei, e isto é o que a minha graça fez com eles. E será admirado o que a graça foi capaz de fazer. E esta noiva adornada, já com suas recompensas, o mundo estará admirado. Ser admirado do Cristo glorioso. Estes que... E por que Paulo está dizendo isso? Calma, Tessalonicenses, vocês estão sendo atribulados, vocês estão sendo perseguidos. Calma, vai chegar o dia. Vai chegar o dia glorioso em que haverá retribuição, vingança contra estes que atribulam vocês, que desobedecem o Evangelho. E eles se admirarão em vocês, do que Cristo fez. Muito bem. Então, acho que ficou claro aqui, né, o que é o dia do Senhor. A segunda pergunta, nós já podemos ir para ela. O que antecede o dia do Senhor? Só uma coisa antes de passarmos para a segunda pergunta. 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Diz assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então o dia do Senhor é um dia de juízo, de assolação, de destruição, e é um dia em que o Senhor vai vir como um ladrão, no momento em que eles não esperam. Depois nós veremos se a igreja espera este ladrão ou se a igreja espera um noivo. Nós vamos ver isso. No final da mensagem eu espero que isso esteja claro. Mas vamos responder então a segunda pergunta aqui. Só gravem este versículo, né? O dia do Senhor vem como um ladrão de noite. O que antecede o dia do Senhor? Nós já lemos. 2 Tessalonicenses 2:3. 3 coisas antecedem o dia do Senhor. A apostasia, o anticristo e o afastamento daquele que agora o detém. Então, a apostasia, onde nós vemos isso? Versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2. Ninguém de nenhum modo vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o dia do Senhor, esse dia de vingança do Senhor, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? O que é apostasia? Apostasia é um desvio, é uma rejeição ao Evangelho e um desvio total. Já há apostasia em nossos dias? Já. Em 1 Timóteo 4:1 é dito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então, nós já estamos vivendo estes dias de apostasia, irmãos. Nós já estamos vivendo estes dias de desvio da fé, onde o Evangelho não é pregado corretamente, onde a palavra do Senhor não é honrada, onde estudo bíblico fala, não, eu não gosto muito. É apostasia, é desvio da fé. A palavra, isso tudo já tem acontecido, mas o que está dizendo aqui no texto é um momento que ainda não aconteceu. É a completa rejeição. É a apostasia total da palavra do Senhor. A rejeição completa. Isso tem que acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então vai acontecer esta grande apostasia, o desvio, a debandada. Acontecerá primeiro, vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este homem da iniquidade, este filho da perdição é o anticristo. É aquele que se levantará para dizer que ele é o próprio Deus. Ele é chamado de, uma tradução poderia ser dita também, o sem lei. Aquele que não obedece a lei nenhuma, as leis de Deus, nada. Veja o versículo 4, as características deste homem. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vai haver um dia em que haverá um homem... E este mundo caminha para isso, irmãos. Este mundo caminha para isso, para a rejeição da verdade. A verdade de Deus já não é rejeitada neste mundo hoje. Olhe, irmãos, para este mundo e veja se a palavra de Deus é honrada aqui. Se quando nós olhamos para a igreja, aqueles que se dizem cristãos, a palavra já não é honrada, olhe para o mundo e veja o que está acontecendo. Olhe para a nossa sociedade e veja se aquilo que há anos passados, não muito tempo atrás, era escandalizante para a sociedade em geral, hoje é comum e normal. Homossexualismo, drogas, essas coisas que escandalizariam a qualquer um há 30, 50 anos atrás, hoje é normal, hoje está certo. Errado é quem fala que isso está errado. Irmãos, o mundo caminha para isso a passos largos e grandes. É vindo, o nosso Senhor vai vir breve, irmãos. É breve a vinda de nosso Senhor, o mundo se aproxima cada vez mais. Com relação a este homem, o profeta Daniel disse sobre ele, Daniel 11, versículo 36. Diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Está vendo, irmãos? Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, ele está praticamente usando as palavras de Daniel, dizendo que vai se levantar este homem, que se levanta contra tudo que é Deus, que este homem será próspero.
até que se cumpra a indignação, porque este homem será derrotado pelo Senhor. Voltemos a 2 Tessalonicenses. O qual se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em Mateus 24, aqui a expressão, né? Assentar-se no santuário de Deus. Mateus 24, versículo 15. Olha o nome que o Senhor dá a este homem, o anticristo, o homem da iniquidade, o homem do pecado. Agora ele tem um outro nome. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então aqui, irmãos, este homem, este abominável, assentado no trono. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob eirado não desça a tirar coisa alguma. E ele vai falando aí do que acontecerá quando este homem se assentar. Irmãos, o trono, o templo lá em Jerusalém será reconstruído nestes tempos. Hoje Israel parece não ter muito tempo para fazê-lo, irmãos. Diante de tantas guerras que estão acontecendo, eles até queriam reconstruir, mas eles não têm tempo para fazê-lo. Mas o templo será reconstruído. E este homem, este anticristo que se chama Deus, os judeus vão recebê-lo, como se fossem seu Messias. O Senhor disse, se vier outro em seu próprio nome, vocês receberão. Mas eu venho em nome do meu Pai e vocês não me recebem. O Senhor já estava dizendo, vai vir este homem. E ele vai se assentar lá e vocês o receberão. Versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2. Veja, o texto diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já está operando. Você não vê isso no mundo? Você não vê isso no dia a dia? Esse mistério da iniquidade já operando, já atuante? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é aquele que agora o detém? Há muita discussão sobre isso, irmãos. Minha interpretação e de muitos irmãos piedosos, intérpretes das Escrituras, é que este que o detém é o Espírito Santo. Aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. O Espírito Santo hoje está na sua igreja, habitando na sua igreja. Quando a igreja for arrebatada da terra, João diz que, Jesus diz no Evangelho de João que o Espírito Santo estará para sempre convosco. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também sairá deste mundo. Mas veja, o Espírito Santo é Deus, ele é onipresente, né? Ele é Deus. Então, ele estará sempre em todo lugar, como Deus. Mas sua presença na igreja, porque a igreja foi retirada da terra, não estará mais aqui. E então, o anticristo terá caminho aberto. O Espírito Santo é agora aquele que o detém, que impede que ele seja revelado, se manifeste. O Espírito Santo está aqui, agora. Ele está impedindo essa atuação do anticristo. Mas o Espírito Santo será tirado. Isso é lindo, irmãos, porque a igreja tem que ser tirada também. Porque se o Espírito Santo for afastado, a igreja tem que sair também. Porque a igreja é selada com o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Né? Fazemos parte de um só corpo. Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Então a igreja vai ser retirada também. Mas, veja o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo. Ele será de fato revelado quando o Espírito Santo deixar essa terra. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Então vejam, este homem iníquo, este anticristo, ele vai vir, ele vai se autoproclamar Deus, vai se assentar no trono, ele vai fazer prodígios, sinais, milagres, uma multidão vai crer neste homem, poderoso. Mas o Senhor quando o Senhor vier, ele vai acabar com ele de uma vez só. Com o sopro de sua boca.
Veja o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Este homem, este é um homem mesmo, ele vai ser energizado pelo próprio Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram ao amor da verdade para serem salvos. Quem serão estes que serão enganados pelo anticristo? Aqueles que não acolheram o amor da verdade. O evangelho foi pregado a eles, eles não creram. Eles não acolheram o amor da verdade. Então agora Deus permite, envia sobre eles isso. Que eles sigam o anticristo, adorem a besta, recebam sua marca. E é interessante, né, irmãos? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Como hoje os crentes correm atrás de poder, sinais e prodígios. Como correm? Como ficam impactados com isso e como desprezam a palavra de Deus? Chamando aqueles que estudam com afinco a palavra de Deus e que veem Cristo aqui e meditam nisso de crentes teóricos, enquanto eu busco o poder. Se você não estudar as Escrituras para conhecer seu Senhor, será enganado, levado por qualquer vento de doutrina. E isso vai acontecer quando a igreja for deixada. Sinais, prodígios, essas coisas sempre chamam a atenção dos homens, que estão sempre em busca destas coisas. Mas não são os sinais e prodígios que salvam as pessoas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O evangelho é a pregação da palavra. Veja o versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Eita, é Deus que manda sobre eles o espírito do erro. Irmãos, eles não creram na verdade. Eles rejeitaram e agora Deus manda sobre eles este engano. O espírito do erro para que eles creiam no anticristo. É o dia de vingança, irmãos. É o dia de ira do Senhor. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O tempo da graça é agora. O tempo da pregação do evangelho da graça e chamar os pecadores é agora. E depois que a igreja for retirada desta terra, é vingança, é ira. Não vou entrar aqui no aspecto do evangelho do reino que será pregado na tribulação, para não confundir a cabeça dos irmãos. Mas haverá um evangelho sendo pregado no período de tribulação, não como nós temos hoje aqui. Mas este evangelho será pregado para as pessoas que não ouviram o evangelho da graça hoje. Porque as pessoas que ouviram e não aceitaram, vocês estão vendo aqui, elas serão condenadas. Já era, acabou, não tem mais chance. Então, irmãos, a segunda pergunta que está aí é: o que antecede o dia do Senhor? A primeira é: o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia de juízo, é um dia de vingança, é um dia de ira. O Senhor vai derramar ira sobre este mundo. Não esperais, eu não sei porque vocês estão esperando o dia do Senhor, Amós diz. Quem é esse que está esperando o dia do Senhor? Não é para vocês esperar. É dia de negridão, é dia de densas trevas, é dia do furor da ira, de indignação. Então esse é o dia do Senhor. O que antecede? Nós vimos aqui agora, a apostasia, grande desvio, grande. A apostasia hoje nos nossos dias já é grande, mas será uma coisa jamais vista. A verdade de Deus será completamente rejeitada. O Espírito Santo foi deixado, foi tirado da terra, a igreja não está mais aqui. Só ficarão os falsos crentes, aqueles que se diziam crentes, mas não eram de verdade. O joio, o trigo será retirado. E para esses não haverá segunda chance. Então, grande apostasia, o homem da iniquidade será manifesto e o Espírito Santo será tirado. Estas três coisas antecedem o dia do Senhor. E agora a última pergunta para eu finalizar a mensagem, irmãos. Os irmãos tiverem paciência comigo me escutando até agora. É isto que nós estamos esperando?
É o dia do Senhor que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o ladrão de noite? Paulo disse aqui, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É isso que nós estamos esperando? É um dia de ira, de juízo, de indignação que nós estamos esperando? Deixe-me ler alguns versículos que Paulo fala, o que é que nós estamos esperando. 1 Tessalonicenses 1,10 diz, para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é a ira vindoura? É o grande e terrível dia do Senhor. E o que a igreja faz depois que creu? Aguarda dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, versículo 4 começa assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O que a igreja espera, irmãos? A igreja espera um ladrão? Paulo diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo diz, revistam-se com a couraça, para que o seu coração não seja atingido, suas afeições não sejam atingidas e alguém roube a sua esperança. Esteja com a couraça desta fé e deste amor, e coloque sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Tenha firmeza em o que Cristo fez por você. Que a sua obra na cruz é suficiente e não deixe ninguém roubar esta esperança de você. Porque Deus não nos destinou para a ira. Aleluia, louvado seja o Senhor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A igreja está esperando um ladrão? Não, vós não esperais um ladrão. Quem é a igreja, irmãos? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja, irmãos, foi comprada com seu precioso sangue. A igreja em Pentecostes nasceu e foi batizada pelo Espírito Santo, e todo aquele que crê em Jesus é unido a este único corpo, cujo cabeça é Cristo. Todo crente forma este corpo. Todo crente que realmente nasceu de novo. É muito importante que você saiba se você realmente nasceu de novo ou não. Se você realmente pertence a Cristo ou não. Se você pertence, nenhuma ira te aguarda. Nada te aguarda. Você está aguardando agora dos céus a manifestação de Cristo para seu encontro com Ele nos ares.
Mas se você não é um verdadeiro crente, se você é um falso cristão, que apenas diz que é evangélico, que apenas frequenta reuniões, que é joio, então o que está esperando e aguardando você é um terrível dia de vingança. Mas se você é filho de Deus, se você creu, então não há nenhuma expectativa, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, não entra em juízo. Permita-me concluir, irmãos. Último verso que lerei e nós concluiremos. 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 17. Concluiremos o capítulo que estudamos esta noite. Vejam estas expressões e se maravilhem com a graça do Senhor. Entretanto, por que ele começa com este entretanto? Do que ele está falando até agora? Que o anticristo vai vir, que é dia de vingança, que agora ele começa com entretanto. Todavia, porém, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Assim Paulo termina este capítulo 2, dizendo que a igreja, que os irmãos, prestem atenção no versículo 16 apenas. Nosso Pai nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança. Tudo isso pela graça. Nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Não deixe ninguém roubar a esperança que o crente possui. O crente aguarda o noivo. Irmãos, a doutrina de que a igreja vai passar pela tribulação, muitos irmãos sérios creem assim, ou a doutrina de que somente uma parte da igreja será arrebatada, serve apenas para trazer tristeza e falta de consolo aos crentes. Um irmão que crê que a igreja passará pela tribulação, o que ele está esperando? Ele está esperando as tribulações. Ele está esperando este dia de juízo. Imagina o Senhor vindo, falar, agora é o dia da minha indignação. Aí está a noiva que ele comprou e derramando toda essa chicotaiada na noiva dele, todo esse juízo, toda esta ira na noiva dele, batendo no seu próprio corpo, porque ele é o cabeça do corpo. Impossível, impossível. A igreja será arrebatada. Deus, o Pai, nos amou. Nos escolheu desde o princípio para a salvação. Graças ao Senhor. Irmãos, sei que o assunto é longo e de muita informação. Mas creia no Senhor que te salvou e na esperança que você possui. Que isso possa mudar o modo como você vive. Se o Senhor está perto, como você vai viver? Se a manifestação do Senhor está perto, se o nosso encontro com Ele está perto, como você vai viver hoje? Amando este mundo? Se prendendo cada vez mais a este mundo? Ou vivendo cada vez mais para a sua honra e glória, sabendo que falta pouco tempo para Ele vir? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Possa ter falado aos nossos corações essa noite. Senhor, nós te damos graças por Tua palavra e pedimos a Ti que possa trabalhar estas verdades em nosso coração. Sabedores da esperança que possuímos, ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Senhor, por não nos destinar para a ira, mas para alcançardes a glória.
Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém.